Mais uma vez aqui diretamente da Remax Parimob, agora, né, com a nossa visita ilustre, né, porque eles me convidaram para um podcast e eu vou dizer agora, olá Franca, né, diretamente aí com o Rodrigo e com a Mariane, né, que levou o nome de Franca. Isso foi muito legal, achei muito perspicaz de vocês, né, e leva o nome de Franca para o Brasil inteiro, até para fora, né? Até para fora do Brasil. Isso foi uma jogada de mestre, né? A gente, quando começa, não sabe onde vai chegar, né? Não. Começa a andar. Só quer ir. Só quer ir. Só quer ir. É bem assim. Mas é isso aí. Rodrigo, nós estamos aqui, não é normal para o nosso mercado, né? Tá 3 dirigentes imobiliários conversando abertamente, né? Sim. Porque geralmente fica cada um na sua ilha, né? Olhando o outro de longe, e a gente tem uma relação muito legal, né? Muito parceira mesmo, né? Bateu a maneira de pensar. Eu tenho uma larga experiência no mercado, mas eu acho que a experiência ela vale até certo ponto, né? Tem um amigo que falou, Aguinaldo, que trabalha com a gente, ele falou assim, quando você é jovem, você tem experiência de jovem, mas logo você vira adulto, né? Aí você virou adulto ali, você começa, jovem, adulto, começa a namorar, aí você vai ter experiência de se relacionar, né? Deu certo, você vai casar, aí que você vai ter a experiência do casar. Então tudo é passado, e a gente vive de planejar o futuro. Né? Então, para provocar, assim, né, em termos de resultado e tal, o que você e a Mariane vê do futuro? Vamos falar esse futuro, vamos datar, vamos colocar até 2030. O que você acha que vai acontecer com os profissionais, né, do mercado imobiliário até 2030? Que mudança que vocês, assim, a gente precisa... Vamos provocar. Depois vocês me perguntam também. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos em 2025. Nos próximos 5 anos. 5 anos. A gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Analisando o cenário atual do mercado imobiliário e tudo que vem acontecendo em relação a financiamento, ao comportamento dos corretores no mercado imobiliário, a gente pensa que muita gente vai desistir da profissão porque é uma profissão difícil. A gente estava conversando isso nos bastidores, não é para qualquer pessoa. E às vezes a pessoa não tem resiliência para aguentar o processo, que é difícil. Então eu penso que quem vai continuar no mercado imobiliário daqui 5 anos são aqueles que realmente têm o DNA e têm resiliência. Pessoas que são resolvedores de problemas, têm isso no sangue, que gostam da profissão. Se interessam, né? E que estão dispostos a... Eu falo com os corretores lá na imobiliária lá. Se você não tiver disposto a mergulhar de cabeça no cimento, não adianta, a corretagem não tem negócio mais ou menos. Ou é assim ou não é. Então, quem tiver disposto a pagar o preço, eu acho que esses aí, em 2030, eles vão... Aprender tem que calejar, né? Tem que se arrebentar mesmo, né? Infelizmente, eu falo isso e vou repetir, eu sou até repetitivo. Quem assiste meus podcasts da Mariane, mas eu não conheço ninguém que tá na corretagem, que tem sucesso, que trabalha mais ou menos. A pessoa tem que trabalhar muito, tem que dar o sangue. Tem que aguentar as porradas. O corretor tem que estar ligado 24 horas. E eu acho que isso é uma tendência do mercado imobiliário, por conta do comportamento do próprio cliente hoje. O cliente ele é imediatista, ele quer ser bem atendido na hora e no tempo dele. Se o corretor for uma pessoa lenta, que não estiver disposto a fazer isso, ele não vai ficar no mercado imobiliário. E isso também se estende para algumas imobiliárias que já nascem com essa política de atendimento lento, de não estar ligado no negócio. Então, em 2030, quem realmente vai estar no mercado imobiliário, eu acho que é quem estiver disposto a pagar o preço. Quem entender que o algoritmo da corretagem funciona assim, que a pessoa tem que se sacrificar, a pessoa tem que viver isso daqui 24 horas, não tem outro caminho. Você conhece outro caminho, Mariane? É porque com a pandemia, eu acho que deixou o pessoal assim muito acomodado, porque foi muito fácil ser corretor durante a pandemia.
né? O pessoal, a pandemia mudou um pouco o jeito do mercado, né? As pessoas ficaram mais imediatistas. E para ser corretor nessa época era muito fácil. Eu vi uma vez um corretor falando numa live. Juro baixo, né? Crédito abundante. Então, que um cone vestido de terno e gravata vendia um terreno. De tão fácil que tava ser corretor na pandemia. Verdade. Então, eu acredito que agora já não é mais tão fácil assim, e para daqui 5 anos também não. Então, vai realmente separar o joio do trigo. Então, aquele corretor que pensa que é tão fácil vender igual era antigamente, que você não precisava se esforçar tanto, né? Não ter jogo de cintura, não precisava ter tanto jogo de cintura, aguentar os nãos, porque o Rodrigo fala muito nas entrevistas que essa parte ele gosta muito de falar pro corretor. Você tá preparado para apanhar? Para ouvir mais não do que sim? Porque se você não tiver, nem precisa vir. Ele fala muito isso. É interessante que nós temos em comum, né? A Remax, ela traz a didática que eu tenho experiência de mercado, né? Mas eu não tenho a didática. A Mariane, né, a origem professora, ela tem a didática, né, para passar. Então, coincidentemente, a gente treina muito a equipe, né? Vocês têm treinamento, aqui também nós temos treinamento. Acredito que isso seja uma constante nesse período de 5 anos. Sim. E que vai filtrar muito. Muito. Porque você vê que o nosso curso, né, técnico, é técnico em transações imobiliárias. E nós somos intermediador, né? Quem vende é quem tem a propriedade e quem compra, quem pretende comprar o imóvel. Tá com recurso para comprar. Ou permuta, a gente... Aí é que tá. Para fazer essa intermediação, é muito diferente de vendedor. Você falou bem, qualquer um vende. Qualquer um. Quando o mercado está comprando, o crédito está barato, as pessoas têm crédito aprovado, né? Aí você vende. E eu tenho um sonho, viu? Eu tenho um sonho. Porque eu como corretor, faz 36 anos, gente, que eu sou corretor, e quando começou as construtoras, né, fazerem as houses, contratar ou formar equipe de venda, né? E aí coloca o Cresce porque é uma obrigação, mas na verdade é uma equipe de venda, né? Falei, puxa, por que está acontecendo isso? Né? Porque as imobiliárias não estavam evoluindo. As imobiliárias não estavam treinando, capacitando e formando equipe. Muitas vezes o dirigente imobiliário competente, mas a equipe não acompanha essa competência, né? Fica ali dependendo do dirigente para poder amelhar alguma coisa. Então, assim, eu estou projetando, viu, para 2030, vamos falar assim, ter uma relação diferente construtora com imobiliária. Porque as imobiliárias vão ter equipe que vai solucionar o problema deles. O sonho, eu tenho diversos amigos das consultoras, a maioria são meus amigos pessoais, inclusive. Eles falam, eu quero lançar, fazer uma incorporação e construir. Esse é meu métier. Meu métier não é ter uma equipe de venda. Por que eu falo que ele tem muita dor? Porque ele treina vendedores de quê? Do produto dele. Então, para o cliente, ele sai de uma house da consultora A, ele viu o melhor do mundo, da consultora A. Aí ele vai da consultora B, também é o melhor do mundo. Vai para a consultora C, o vendedor que vai atender também é o melhor. Ele fala assim, gente, e agora? Então, o papel do corretor é falar qual que é o melhor para o mundo dele, cliente, né? A condição que ele tem de pagamento, a localização que ele precisa, o time de vida, o tipo de unidade de imóvel que vai servir para ele, né? E também, com esse modelo Remax, que a gente faz uma precificação, trabalha com exclusividade, vocês também têm muito assertivo também nas precificações que vocês fazem, né? Porque não é aceitar o valor que a pessoa fala, porque às vezes o proprietário fala até de insegurança. Mas só para fechar esse negócio de, não é acabar com o house, mas a gente fazer com que o construtor, o proprietário das grandes consultoras, vejam que tem gente no mercado que faz melhor que eles. Sim. Porque hoje a gente tem que ver o melhor para o outro, o melhor para o cliente. E muitas vezes esse cliente tem um imóvel para dar de permuta, para alcançar
aí esse vendedor não tem habilidade. O vendedor que ele treinou, que ele investiu, não tem habilidade para ver essa permuta, para precificar essa permuta e dar segurança para o dirigente dessa construtora aceitar essa permuta no negócio. Sim. Não é? É verdade. Porque quando tá bom, igual você falou, todo mundo vai pagar lá 30% até as chaves, né? A maioria é assim, né? Fica lá 3 anos pagando e depois vai para o financiamento. Aí é só contrato, só dinheiro, tá tudo certo. Mas não é assim que a vida funciona, né? E não é assim que tá agora, né? E não é assim que A tá realidade agora do mercado mudou demais. Exatamente, é porque eu já trabalhei muito nessa época adversa, que o financiamento tem recurso escasso ou a taxa de juros tá alta. É onde você tem... Eu costumo dizer que a grande maioria que não entende o mercado imobiliário fica com medo do mercado. Sim, E nós que estamos no mercado não podemos ter medo, nós temos que ter solução. exato. E isso, eu tenho certeza que você tem. Quero te ouvir agora. Jogando para ela. Solução do mercado. Não, mas é o que eu vejo muito, a gente vê essa dificuldade lá na imobiliária mesmo, né? O mercado, quando eu e o Rodrigo, mais o Rodrigo, né? Quando o Rodrigo começou, era muito fácil a questão da negociação, né? O cliente ali, ele tinha entrada, fazia o financiamento, tudo certinho. Hoje não. Hoje, vamos falar que 90% das negociações entram permutas, né? E tem muito corretor que não está preparado para trabalhar com a permuta, porque às vezes acontece do apartamento, vamos supor, tá financiado ainda, e aí o corretor acha que não tem como fazer negociação, porque o apartamento ainda tem saldo devedor, e dá para fazer a negociação, Sim. né? Então, aquele corretor que ele não busca aprender, que ele não busca se diferenciar ali dentro do mercado em si, ele não consegue fazer esse tipo de trabalho, e aí é onde ele desiste, ou então o mercado expulsa ele. Então a gente vê que hoje o corretor que realmente que tá dando certo, tá tendo sucesso, é aquele que sabe desenrolar a venda, não só passar pedido, né? Que é o que a maioria acha que é. Eu vou lá, mostro a casa, assino o contrato, acabou, fim, tô com a comissão no bolso. Eu queria que fosse assim. Você queria? Nossa senhora, é o sonho, né? Só que eu vou provocar. Se fosse desse jeito, nós não existiríamos. Aí não precisa do corretor. Não precisa. Né? É verdade. Porque a gente tem que fazer um monte de coisa. Conhecer esse imóvel, Sim. verificar a documentação desse imóvel. Né? Porque quando a gente vai no imóvel, a gente vai ver a região, vai ver o padrão de construção, padrão de acabamentos, tem arquitetura, não é assim? A gente vai e faz um estudo. Sim. E depois a gente vai comparar com tipologias semelhantes, né? Ou assemelhadas àquele produto, para ver o que está no mercado. E aí nós temos uma fonte que aí o mercado não enxerga. Né? Nós enxergamos e o mercado não enxerga, porque o mercado só enxerga o que está em anúncio. E nós enxergamos os que foram vendidos recentemente. Exato. Que dá uma diferença. Dá. Né? Então a gente sabe os valores reais das transações. Isso Por isso que a gente dá segurança quando a gente pode fazer esse trabalho. Porque você mostra. Eu e o Rodrigo, a gente passa muita raiva quando a gente chega para avaliar um imóvel que foi outro corretor que avaliou, que não foi a Remax, né, Rodrigo? Eu gosto quando eu pego a avaliação da Remax, porque bate muito com o que Bate muito com o que a gente faz, porque a maioria dos corretores, eles falam aquilo que o dono quer ouvir só para ter a mercadoria na prateleira. E eu não vejo sentido nenhum de eu colocar uma mercadoria na prateleira fora de preço. Eu fico imaginando você com 36 anos de corretagem, porque eu tô com 6, né? E minha paciência já deu. Então... tem chão. Eu fui fazer uma avaliação outro dia, né? Aí a moça falou pra mim... Olha, eu falei pra ela, qual o valor que você espera, que valor que os corretores avaliaram? Ela falou, avaliaram por 450. E eu tava com 300 na minha cabeça. Aí ela falou assim, não, mas não tem lógica, porque nesse bairro aqui, você falar pra mim, eu falei pra ela 330. Eu não fui no que eu tava pensando. E ela que esperava 450. Ela falou, não, mas aqui nesse bairro aqui tem apartamento, né? Uma amiga minha vendeu um apartamento por 300 mil. Não, 350. 350 mil. Ainda de você. Eu falei, ué. E como que a minha casa vale 330? Aí eu falei, você desculpa o que eu vou te falar agora, até o jeito que eu vou te falar, tá? Vou passar da conta. É mentira da sua amiga. Eu falei, você viu o contrato dela? Eu falei, porque as pessoas falam...
porque elas não querem ficar por baixo. Ela não quer falar o preço que ela vendeu. Mas jamais um apartamento nessa região aqui é vendido nesse preço. Esse preço a pessoa compra lá no Santa Lúcia. Vamos falar da região, pessoa... João Liporoni. Você acha que Entendi. existe João Liporoni, 350 mil apartamentos? Um apartamento de 50 metros. Não dá. 50 Falei, metros desculpa te falar. Insegurança. E aí escuta uma coisa dessa, gera mais insegurança E junta ainda. a falta de paciência que eu tô, né? aí eu falei assim, aí eu falei pra ela, eu falei, olha, quem manda no imóvel é você. Você é a dona do imóvel. Mas eu não caí de paraquedas. Eu estou falando com base em negociações que a gente vive lá na imobiliária. A gente vende toda semana. Então, não é assim que funciona. Aí ela falou, mas já veio 4 corretores aqui, Rodrigo. Eu falei, não, mas você que manda no imóvel, né? Eu tô te dando a minha visão. Aí ela falou assim, tá bom, eu vou trabalhar no preço que você tá me falando, então. Aí ela colocou o preço que eu falei. Só que nenhum corretor que tinha ido antes de mim teve a coragem de falar pra ela o preço certo da casa dela. Falou o que ela queria ouvir. É porque a maioria só fala, não mostra dados. Não mostra, ali na região pratica tanto, a gente vendeu imóveis aqui desse valor, os Exato. novos estão esse valor. O pessoal não fala, só joga ali, ó. É que não faz esse estudo. Não estuda. Tá? Precisa estudar. Eu costumo dizer o seguinte, interessante, acontece muito aqui, acredito com vocês também, essa franqueza que você tem, porque você está se expondo, você está indo para um embate, existe uma objeção muito forte e essa objeção não te afasta do assunto, porque você tem conhecimento. Aí a pessoa não tem conhecimento, fica mais fácil cadastrar. Só Cadastro cadastra. é uma coisa e captação é outra coisa. Exatamente. A captação exige análise de documento. Eu falo, a primeira coisa é documento, porque ela impacta na avaliação. Né? Se você tem um imóvel lá que está somente no contrato, o terreno só tem um contrato junto à loteadora. Não é assim? O imóvel não está verbado. já existe, está aprovado na prefeitura e tal, não está verbado. E a planta está divergente do que foi construído, precisa regularizar. Isso vai gerar custo e vai gerar um time. Não é assim? Então isso impacta no valor. Não vê documento nenhum. Essa semana mesmo um casal fechou uma casa, eles agradecidos, né? Falaram assim, nossa, deu tão certo que a gente até desconfiou. Eles quiseram assinar o contrato comigo junto. Por quê? 3 casas que eles fecharam, deu problema na documentação na hora do banco. Analisou antes. E o corretor, quer dizer, fica com a cara desse tamanho e desmoraliza assim, a nossa profissão. Fala que são os desavisados. Fala que são os corretores desavisados, sabe? Assim, aqueles que vai no lerê, vamos ver o que dá. Quer dizer, às vezes transpira muito, mas não planeja nada. E aí sai para qualquer lado, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve, né? Mas você sabe que você vê valores são coisas que é da alma, né? A gente tem crença e tal, mas vem a alma trabalhada, a gente raciocina. Tem o Dr. Vinícius, Dr. João Rocha, que fez o bairro São José, Piratininga, Santa Lúcia, Botânico, né? Eles já não estão aqui entre nós mais, mas eles falavam uma coisa muito certa. O corretor de imóveis, ele tem que anunciar num valor certo. É uma vergonha um profissional, uma pessoa que se diz profissional do mercado, anunciar com valor errado. Sim. Porque o dono, ele pode, igual você falou, o dono ele pode pedir o que ele quiser. Mas o corretor não deve pedir o que o outro quer, ele tem que acreditar. Né? E o Viana fala uma coisa, o presidente do Cresce. Esse imóvel, toda vez, corretor, que você entrar no imóvel, você está vendo, comparando com um com o outro preço. Você falou, o preço é 300, você já foi generoso, 330. A pessoa fala 450, você tem coragem de oferecer para o seu pai, para o seu irmão, Jamais. né, para o seu amigo, esse imóvel. Então por que você está fazendo isso? Eu não entendo também. Por que a pessoa... Porque é só para falar que captou e colocar na prateleira, porque não vende, não tem... Ô Marcos, agora eu quero perguntar para você. Tá? Quero ver sua visão depois de 36 anos na corretagem no mercado imobiliário no geral, né? Hoje, Franca, o mercado imobiliário tá assim, ó. Os proprietários de casas, eles querem vender o imóvel no preço alto, muito alto,
E quando eles viram cliente e saem a compra, eles querem pagar nada. Vendeu deles caro, compra nada. O corretor, quando chega para avaliar, na maioria das vezes, não é um corretor, é um desavisado, totalmente despreparado, não tem coragem de falar a verdade, né? Os proprietários dificultam a negociação, que hoje muitas negociações têm permutas, eles querem Pix, eles querem o milagre do corretor desavisado. E muitas imobiliárias pegam qualquer pessoa aleatória e jogam para dentro para virar corretor, que é onde acaba prejudicando a classe, onde tem muita gente desavisada, despreparada no mercado imobiliário. Isso daí vai causando um efeito bolha. O que acontece? A pessoa não tem coragem de falar a verdade, o preço da casa fica alto, o proprietário depois começa a cobrar visita da imobiliária do corretor, que não vai ter mesmo, porque hoje não tem ninguém bobo. Ninguém vai pagar 1,5 milhão numa casa que vale 900 mil, né? Exato. Depois de 36 anos, analisando esse cenário que eu tô te falando agora, qual que é a sua visão sobre isso? Quero escutar você. Eu acredito o seguinte, isso aí é uma realidade. A pessoa vive no mundo do faz de conta. Porque quando a gente parte para intermediar as pretensões, um quer vender e o outro quer comprar, eu sempre busquei fazer um negócio justo para os dois. Né? Eu comecei, teve uma ocasião, né, que os dois se conheciam, até de futebol, mas um sabia que o outro tinha um imóvel para vender e ele, um profissional, até dentista, e queria comprar. E é engraçado que ele foi ver um imóvel perto da onde a gente estava colocando uma faixa, né? Isso foi coisa de 25 anos atrás. E a hora que estava estendendo a faixa da imobiliária, né, da Parra, na época eu acho que era Ética Imobiliária, não tinha nem o nome de Parra ainda. Ele já foi atrás e já começamos a negociar. E eu não sei os números daquela época, né, mas vamos dizer que hoje seria um negócio, tá, na faixa de 800 mil. E foi acertado o valor. Vamos falar que o valor do imóvel era 850, e um pagava 800 e o outro entregava por 800. Tudo certo. Mas ninguém falava da comissão. Né? Aí você vê a habilidade. Falei, o que eu faço? Né? Um cliente mais amigo e o outro também comprador amigo que jogava até futebol junto. Chamei eles. Então, o negócio está tudo certo, vamos conversar, eu preciso falar com vocês sobre a documentação, contrato e tal, pagamento, né? E marquei com eles. Só marquei o mesmo horário com um e o mesmo horário com o outro. Os dois não sabiam que iam se encontrar, né? Aí encontramos os três, tal, os dois bem misturados, legal, não, bom que é você, tranquilo. Eu também fico tranquilo que eu estou comprando uma pessoa que eu conheço, né, responsável, né, o Parra já analisou a sua documentação e está tudo em ordem, ele me falou, não, está tudo certo, tal. Falei, bom, beleza, vocês dois estão cordiais, está tudo certo, agora é o seguinte, você me procurou, você teve uma motivação para vender o seu imóvel, você tinha uma expectativa maior, eu te falei o preço certo e por isso atingiu o objetivo, certo? E você estava procurando, estava vendo outro imóvel que você me contou, você parou a negociação do outro imóvel, que eu estava esticando a faixa, eu estou te servindo, está realizando o seu sonho para você pôr o seu consultório. Tá tudo certo o negócio, né? Agora, nesse negócio, a diferença sou eu. Então, eu realizei o sonho de vocês, né? E agora a diferença é justamente R$40 mil, na época 5%, né? Comissionamento. Aí você vê, tudo é argumento. Aí os dois, um olhou pro outro e falou assim, vamos dividir, que não dá para discutir com ele. Que legal. Então, quer dizer, primeiro, eu vejo hoje muita confusão que esse tipo de coisa nevrálgica
cara a cara, tete a tete, Sim. pessoalmente, é muito WhatsApp. Nossa, É muita coisa para lá e para cá, áudios, ele vai escrevendo. Às vezes eu estou falando de uma maneira, eu não sabia disso, né? Que eu sou da época da máquina de escrever, que se eu mandasse uma mensagem para alguém em letra maiúscula, Caixa alta, eu tava você tá gritando. caixa alta é porque eu tô bravo. É. Então, quer dizer, meu Deus do céu, eu não sabia disso. Mas o que eu quero, assim, só para cravar, eu acho uma irresponsabilidade do dirigente imobiliário que não tem treinamento dentro da empresa dele. Essa imobiliária também, como a gente falou, até 2030 não vai existir mais. Não vai existir mais. Dentro da rede Remax, nós temos muitas pessoas que já deixaram de trabalhar na sua empresa e aderiu ao modelo, se associando em quem já estava ou também adquirindo uma franquia. Entendeu? Porque tem treinamento. A solução disso tudo é treinamento. Vocês estão indo bem porque tem treinamento. Tem exigência, tem que ter um nível de exigência. Porque para nós é muito fácil, porque se tornou uma coisa o nosso hábito, o nosso habitué já, o nosso dia a dia. Quando alguém te pergunta alguma coisa, se tem alguma casa para vender, com as características que ela quer, ela já até te fala o valor de investimento, porque você gerou valor, você tem responsabilidade. Né? Agora tem corretor que já pergunta assim, cara, nem conhece vai por telefone, né? Quanto você tem para gastar? Né? Ou quanto que você tem de dinheiro? Ou quanto você vai financiar? Então, umas perguntas muito idiotas, num time errado. Né? A pergunta tem que ser feita, mas no time certo. No time certo, É verdade. E eu vou te falar outra. Qual é o nosso papel de corretor? Eu defino muito bem isso, Mariana e Rodrigo. A gente trabalha para quem precisa da gente. Sim. A gente trabalha para aquele empresário, para aquele profissional liberal, para a professora que está na sala de aula o dia inteiro, para o cara da marcenaria, da mecânica, da fábrica. Quer dizer, esse está focado no trabalho dele, né? E ele precisa de alguém para resolver uma dor que ele tem. Ou ele quer comprar, ou ele quer vender um imóvel. Certo? Então aí ele precisa do corretor para filtrar isso no mercado para ele. Agora existem construtores e consultores. Tem muitos consultores que são clientes nossos. A maioria eu forneço terreno para eles. E eu não vendo as casas deles, porque eles não precisam de mim na hora de vender a casa. Porque ele fica na frente da obra o dia inteiro. Certo? Ele acompanha isso, ele também divulga. Sim. Né? Porque não tem lei que proíba da pessoa vender o próprio imóvel, tá tudo certo. E ele vai fazer os negócios dele. Agora, o que eu vejo de reclamação chega lá na delegacia, que aí vem os desavisados, né? Ah, mas eu falei pro marido da mulher que comprou a casa, né? O irmão da mulher comprou a casa que tinha aquela casa. Sabe umas coisas de louco? E querendo A comissão. Esse é o oportunista, né? Ele esperou você driblar o time, a hora de chutar pro gol, você tem que passar a bola para ele. Por isso, assim, em regra, a exclusividade é uma prerrogativa. Mas a gente precisa ter autorização de divulgação. Infelizmente, ninguém faz. Vai tocando. E divulgar coisa que nunca entrou, nunca viu. Nossa, isso acontece demais. Mas um pouco tem a ver com o poder das redes sociais. Porque as pessoas buscam um engajamento na rede social para trazer seguidores, para seguidor transformar num possível lead, um possível cliente. Então, muitas vezes eles roubam um vídeo aqui, eles divulgam um imóvel que ele nem conhece, para ele poder ter engajamento na rede social. Que, querendo ou não, a corretagem hoje, ela partiu muito para esse lado da rede social também, né? É um novo modelo de corretagem, é corretor na internet, usando todas as redes, Facebook, YouTube, Instagram. Então, o corretor hoje, além de tudo que ele já faz, ele virou um criador de conteúdo do mercado imobiliário, porque ele procura engajamento.
Sim, não resta dúvida. E eu costumo dizer para a equipe, ontem mesmo, numa reunião que eu e a Mariane fez, né? Eu sentei com a minha equipe, eu falei, quais são as maiores dificuldades de vocês hoje? Eu tô com uma equipe que eu tenho alguns estagiários. E eu vejo que a maioria deles Rodrigo, eu tenho dificuldade de tirar o cara do Facebook, da rede social, e trazer ele para o atendimento presencial. O cara, ele me suga a informação que ele quer e ele para de me responder. E aí eu falo para a equipe, eu falo, olha, pensa num polvo. Um polvo, ele tem vários braços. O corretor, ele é igual um polvo. Quando eu falo assim, vários braços, você tem vários caminhos para você trazer cliente. Hoje, na era que a gente vive, da onde que vai vir o seu cliente hoje? Ele vai vir do seu network. Ó o sininho, venda. Isso é bom. Tem que comemorar. Parabéns. Venda. Lá na imobiliária eu faço isso também. Mas voltando no braço do povo. Os braços que ele usa para trazer cliente para ele, que é o network dele, né, a rede de contato dele, que é importante. E isso daí também faz parte do trabalho do corretor, alimentar a rede de contato dele, ampliar a rede de contato dele. Porém, ele tem que saber que a rede de contato dele não vai comprar dele todo mês. Não resta dúvida. Não é? Então, sabendo disso, qual que é o outro braço que ele tem que usar? É rede social, sei lá, é infinito. A gente fala, né? de falar que é corretor em todo lugar. Todo lugar que vai. Você vai no futebol, você é corretor. Você vai no açougue, você é corretor. Outro dia eu peguei um corretor meu. Lá na imobiliária a gente reúne todo dia, tipo assim, 4 horas da tarde, e a gente compra um pão e senta todo mundo e bate um papo e faz uma bagunça lá, vira um boteco lá, né, Mariana? E aí ele falou assim, Rodrigo, mas aumentar meu network, conhecer pessoas que têm potencial de compra. Vocês vão achar que eu tô mandando pra tocar o sino. É outra venda mesmo. Então... Ela assustou. Ué, uma atrás da outra. Parabéns, eu tô procurando um sininho, é aqui. Não, lá embaixo. É lá embaixo. Eu pus um sininho lá na imobiliária também e mandei colocar até uma sirene de polícia. Até estoura o tímpano da pessoa. Tem gente que fala que é fake. Quando a gente bate assim. Olha, 3 vendas hoje, hein? Terceira. Vai fechando os contratos, entrega contrato à tarde, assina à noite, chega aqui de manhã, já toca tudo sino. Bom demais. Venda é benção. E aí eu até perdi o rumo, porque, né, toca o sininho, o cérebro do corretor sabe que é venda. Mas eu peguei um corretor meu, né, falei pra ele, aí ele falou assim, eu falei, vamos passar na padaria, levar um pão lá pra imobiliária, porque já tem uns 10 corretores lá, vamos comer o nosso pão da tarde. Aí ele tava me perguntando de network, essas coisas, né, aí eu falei assim, olha, eu vou te ensinar, nessa padaria que nós vamos, eu percebo que o dono da padaria trabalha no caixa, é uma padaria menor, e é perto lá da imobiliária. Eu falei assim, e sempre eu tô chegando lá, tô conversando com ele, eu dou bom dia, eu tento brincar com ele, né, e aí eu tava com esse corretor, eu cheguei e falei, você é o dono aqui, né? O dono da padaria. Ele falou, sou. Eu falei, imaginei, né? Aí ele falou assim, minha padaria é pequena, eu não sinto confiança ainda de deixar um funcionário no caixa, né? Puxando assunto com ele. Aí eu falei, não, você tá certo, eu também sou um pouco centralizador. Aí eu falei, a gente é vizinho, eu tenho um escritório aqui perto da sua padaria. Aqui que é o seu escritório? Eu falei, é imobiliária, a gente tem um escritório de corretagem ali, assim, assado. Bom saber. Aí eu falei, anota meu contato. Vai que você tem algum imóvel que você precisa que venda, a gente trabalha a venda do seu imóvel. Eu não ofereci nada para ele comprar, eu ofereci servir ele. Sim. Aí ele anotou meu telefone. Passado uns dias, eu voltei lá com esse mesmo corretor para fazer o nosso pãozinho da tarde. Quando eu cheguei, ele já tinha anotado meu telefone. Aí ele falou, Rodrigo, que bom que você veio, eu tava esperando você voltar. Eu tenho uma prima minha procurando um apartamento aqui na Cidade Nova. Tá vendo? Como você é meu cliente aqui, eu vou te indicar. Pode ligar pra ela que ela quer comprar um apartamento. Aí eu falei pra ele, você tá vendo como que amplia o seu network? É todo lugar que você vai. Então é um dos braços do povo. E o que ocorreu ali nesse momento? Nesse momento vocês se conheceram, você se tornou conhecido pra ele. Isso. Tá? A hora que ele te indicou, a hora que der certo a negociação, você servir, o que é dele? É uma padaria. É prima dele, né? É prima dele. É prima dele que quer comprar um apartamento. Você encontrando um apartamento dando certo o negócio, aí a magia acontece. Você vai ser reconhecido. Uma coisa é ser conhecido do que você faz. Uma coisa é ser reconhecido. É isso que os desavisados não sabem. Eles vão ficar tudo procurando. Vai até fazer psicanálise.
Por que eu conheço todo mundo, mas não sou reconhecido? Aham. Não é assim? Essa é a diferença. Aí precisa entregar. Precisa entregar. Entendeu? E muitas vezes a gente mostra, assim, 5, 6, 7 opções ali e não dá certo com a gente. Uhum. Mas é engraçado, o que eu já perdi de venda e continuei sendo recomendado, você não acredita. Ah, não, é. Que a pessoa, você acaba comprando de outro porque eu não tinha. Porque a gente não tem tudo, né, Rodrigo? Não tem como. Não dá para descobrir tudo. Não dá. Não é? Então, às vezes o cara acaba fazendo, fala, puxa, mas ele continua me recomendando. É impressionante. Eu acho que tem que ter... Eu falo pro corretor que é o seguinte, ó. A venda, você tem que contar com um pouquinho de sorte e também... Tem que rezar um pouquinho para Deus ajudar também. Porque às vezes o corretor... o corretor faz um excelente trabalho, ele atende super bem, ele é prestativo, ele não passou do ponto. O corretor fez um trabalho nota 10, mas ele não tem a casa. E aí, eu já escutei isso várias vezes. No meu início de carreira, eu ficava frustrado com isso. Uma vez um casal falou pra mim, Rodrigo, você é legal, te conheci, vi que você é honesto, mas eu vou comprar o apartamento do outro lá. Aí eu falei, de quem? Ele nem lembrava o nome do corretor. Aí foi Mas é porque tinha o produto. Ele me mostrou, e aí, se você não tem esse apartamento, e aí eu ficava com muita raiva. Então eu falo pro corretor, isso pode acontecer. Né? E você tem que estar preparado mentalmente para ouvir isso, porque você gastou 20 dias, sua gasolina, seu tempo, sua cabeça fazendo suas estratégias e tá tudo bem. Não, isso comigo ocorre porque o DNA meu sempre foi exclusividade. Desde quando eu comecei. Eu vi já era uma bagunça. Comecei em 88. Era uma bagunça. Aí um casal, eu lembro que era o advogado e a esposa, eles já estavam de mudança para Ribeirão Preto, tentando vender o imóvel há 3 meses. Na época a inflação estava alta, a gente vendia em dólar as coisas, o valor de referência era dólar. E falou, ninguém vende, mas você tem cliente mesmo? Me interpelando, né? Eu falei, mas quanto tempo faz que vocês estão vendendo esse terreno? Né? Já faz 3 meses, tá na mão de todo mundo, liga os caras no atende, né? Na época era no jornal, não tinha internet, essas coisas, rede social. Ou se tinha, eu também não sabia, que 88. Mas aí, o que aconteceu? Eu me coloquei na condição, escuta, já que ninguém te dá atenção, você não está precisando de alguém que te representa na venda, vocês estão indo para Ribeirão, assim, espontaneamente. Vocês estão indo para lá. Né? Eu posso fazer isso. Inclusive, mas aí teve um gancho. Foi uns 15 dias depois que eu já tinha vendido um apartamento no Gávea, da Jabali Audi, que aí o Roberto Jabali, a Jabali era famosa em Ribeirão Preto, de apartamentos no centro. Não tinha Zona Sul de Ribeirão, era tudo ali no centro. Eu falei, eu já vendi até um apartamento do Jabali de Ribeirão, eu não vou vender seu terreno? Então eu dei uma referência para ele, mas foi espontânea. Moleque, com 18 anos. Né? Eu falei, não, vou deixar com você. Eu falei, só que você vai me dar exclusividade. Porque a hora que eu tiver exclusividade, o que eu faço? Ao invés de ficar falando para os outros, igual os outros corretores, eu tenho seu terreno, tem um terreno ali para vender, vamos ali ver. Aonde que é? Não, eu te levo. Não, eu vou expor. Eu vou expor o seu terreno. Aí eu vou fazer anúncio com destaque diferenciado, eu vou pôr placa, certo? Eu vou oferecer para a vizinhança. Então isso eu fazia lá atrás, cara. Ao invés de ter lá, hoje eu vejo tem corretor que fala que tem 500 imóveis, não, você tem 500 cadastros. Não tem. Tá tudo podre isso daí. Não cuida, né? E eu sempre trabalhei com pouca coisa, então por isso que às vezes eu não consigo atender, porque eu trabalho e dedico, né, com atenção no pé do negócio. O que é o pé do negócio? É quem está vendendo. Sim. Não é assim? Se você produz alguma coisa, aí depois ela vai ser vendida. Né? Não existe venda sem a coisa do outro lado. É verdade. Né? A gente vê, nós estamos nesse mundo digital, de repente as pessoas, a gente viu na época da pandemia que a pessoa comprava um carro, né, para chegar daqui a um ano, igual aconteceu nos Estados Unidos na Tesla, né? Eu só comprava o carro que ia chegar daqui a um ano. Ele estava investindo na empresa para produzir e entregar para ela. No nosso mercado imobiliário não existe isso. Jamais. Entendeu? Não existe. Ela quer ver. Ela quer entrar. Ela precisa usar.
Então é interessante assim, só para pontuar, eu vejo para não tirar o foco, que a nossa profissão, você tem razão, nesses 5 anos, que resta para 2030, se não ficar atento, nem nós vai estar no ramo. Porque as mudanças e o nível de exigência do profissional Está cada vez mais alto. está cada vez mais alta. Não é por regulamentação do CRES, não é por regra, por lei, não. É por necessidade. Você, quando quer fazer uma festa, você só quer fazer uma festa. Aí você vai e encontra alguém, um bom cozinheiro. Eu faço. Mas e aí? Você faz para ele? Faz. Rodrigo, só que é o seguinte, eu preciso que você alugue as panelas. Eu preciso que você... Eu vou passar uma lista de compra para você. Eu vou não sei o quê. Eu falo, não, peraí. Aí depois você tem um outro que fala assim, não, você quer festa? Para quantas pessoas? O que você quer comer? E tal. A minha especialidade é isso. Já tem cardápio. Não sei o quê. Tal. Já tem um lugar também. E tal. As pessoas eu tô com a data disponível. Cara, vou contratar esse cara, porque ele está resolvendo tudo. É isso aí. Né? Então é isso. Falei de festa porque todo mundo faz, né? Sim. Porque dá trabalho. Dá. Então aí que tá. Nós temos nossos honorários. Nós somos bem remunerados? Somos, tá tudo certo. A tabela do CRES é de 6% a 8%. Né? O mercado aí tem gente que trabalha com menos. Mas por quê? Ele também não tem nada para entregar. Sim. Aí qualquer coisa serve. Só que pra gente custa isso. Exato. Só para vocês terem ideia, eu brinco, né, que tem um tio meu que tem loja de capinha de celular. É o Ronaldo. Eu falo para ele, você coloca uma menina de 16 anos para trabalhar e ela já sabe vender capinha. Porque todo mundo conhece de celular. Nós demoramos mais de ano para formar. É verdade. Olha o tempo que a gente investe. Sim. Não é fácil. É verdade. Ô, Marcos, você quer, porque eu sempre quis perguntar isso para você, então, pensando no corretor, né, daqui 5 anos, como que tá o mercado agora. Eu vejo, não sei se vocês veem isso aqui também, que tem muito corretor, galera mais jovem, né, que é a venda a todo custo. Sabe, a todo custo, não importa se o produto não serve para o cliente, é a venda a todo custo, é na primeira visita, já forçar ele a assinar. Martelando. O que você pensa disso? Como que vocês trabalham aqui na Remax em relação a isso? Porque a gente recebe muita reclamação de cliente que fecha com corretor a todo custo, depois liga pra gente desesperado, Mariane, eu não sei o que eu faço, porque agora eu tenho que pagar multa, Nossa Senhora. E como que é esse processo? Assim, a intermediação imobiliária, a gente sabe que é um evento para quem está vendendo, como você falou, ninguém vende imóvel todo dia, e muito menos tem gente que compra imóvel todo dia. É um evento na vida da pessoa. Esse evento, para mim, é como se fosse um casamento. Então você tem que tratar a coisa como tal. Então precisa ter diálogos corretos, profundos, documentação tem que ser conquistado. Né? Você tem que ter degraus que você vai conquistando. O relacionamento, fala assim, você não confia. Teve gente que já falou para mim, que eu acabei de conhecer, mas você não tem que confiar em mim. Eu falei assim, não te conheço. A mesma coisa, o cliente também vai falar, esse que martela, ele está martelando, o cara está escutando. Mas você prepara a sua equipe, porque eu já vi gestor preparar a equipe para já levar um contrato de compromisso para a pessoa já fechar na primeira visita. O que você pensa em relação a isso? Se for uma coisa assim muito... É uma imparidade, sabe? Sim. Não é o normal do mercado. Vamos dizer que eu tenho uma super oportunidade. Eu já teve casa aqui da corretora Dilma que ela pegou 4 propostas. Certo? O que eu posso fazer? Pegou 4 visitas, gerou 4 propostas. Mas isso gerou, não foi algo forçado, imposto. Esse de forçar, eu não... Se fizer isso aqui, aí descombina comigo. Entendi. Eu falo desse jeito, aí nós vamos descombinar. Entendeu? Tem que ser conquistado. É igual a nossa relação. A gente se conheceu, a gente vem conversando, é uma conquista. Não é assim? É assim. Um relacionamento namorado, marido e mulher, pai e filho, tudo é conquista.
Então, assim, eu não vejo dessa forma. Eu acho que quem faz isso é uma loucura. Eu também acho. Porque dá distrato depois. Aham, dá distrato. Mas aí tem ao contrário. Lá no CRES tá cheio de denúncias sobre isso daí. Eu falo, gente, o CRES, todo mundo fala, não vira nada. Demora, mas a autarquia federal, isso vira processo e o cara vai ter que pagar. Uhum. O que tem de coisa que, não, teve um problema aí há 5 anos atrás, agora vieram, estão me cobrando 70 mil. Falei, cara, você fez a caca, você tem que pagar. Sim. Porque gera processo, gera prejuízo emocional, tá? Hoje tem o processar por, como chama? Por um trabalho mal feito, né? Por ser, não ter sido profissional. Ter sido transparente, no Código Civil nós temos responsabilidade, nós não podemos alegar ignorância acerca de um negócio imobiliário, né? Se eu não sei os termos jurídicos, eu tenho que ter advogado. Sim. Né? A gente, como dirigente, tem. Então, o que acontece? As pessoas... Eu vejo, tem de tudo no mercado. É igual aquele negócio de embutir entrada. Né? Embutir entrada. Tem denúncia de pessoas que falsificaram o lerite ou falsificou receita da pessoa para o banco. Né? Já teve correspondente envolvido com isso daí também. Eu percebo que isso virou uma prática normal. Tem imobiliária que é comum fazer isso. Não, né? mas isso vai acabar, vai fechar. Para mim, isso é caso de polícia até. Fraude. Né? A gente não trabalha com fake, com fraude, com esse tipo de coisa. Por isso que eu falo. Cuidado, gente. Aquele que fala assim, não, você compra, a gente embute a entrada porque o imóvel vai ser avaliado em 400 e o cara vai fazer para você 320, então os 80 mil que você tinha que dar entrada fica embutido ali. Né? Mas eu não tenho renda para ir. Não, a gente organiza. Cuidado, não é assim que funciona. A renda é familiar. Tá? O banco sabe tudo, inclusive as avaliações de banco tá interessante. Você vê, nós fizemos um negócio recente num apartamento que foi muito bem precificado. No prédio estava todo mundo pedindo na faixa de 850, 830, foi precificado em 750 e vendeu por 750. Tá? Só que o cara está dando 350 mil e financiando 400. Mas sabe qual que foi a avaliação do banco? 700. Menor do que o valor que vendeu. Que é o preço de venda. Os bancos estão muito atentos com essas fraudes. Hoje tá muito, muito, muito. Eu percebo que hoje os laudos de engenharia, né, as avaliações, elas têm vindo cada vez mais baixas. Ô Marcos, você tocou num ponto aí de comissão. Eu quero fazer uma pergunta para você. A Remax trabalha com 6% de comissão, né? Sim. Política de vocês. E eu e a Mariane, tá aplicando a gente implantou isso na nossa imobiliária e eu percebo que a gente anda na contramão do mercado francano. E algumas pessoas que eu converso falam, não, esquece isso daí, Rodrigo, você não vai conseguir. E eu tô insistindo nisso daí. E a produção nossa lá da imobiliária, os resultados que a gente tem hoje, algumas vendas eu consigo colocar os 6%, outra não. Uma vez que pelo Cresce, o ideal é de 6 a 8%. Eu e você junto não consegue mudar a cabeça da cidade inteira para todo mundo trabalhar com 6%, porque isso é melhor para nós? Olha, quando você faz 5, 4, 3, já é concorrência desleal, cabe denúncia. Cabe denúncia porque a tabela está lá de 6 a 8. Não, eu até tenho uma cliente que mandou assim pra mim, Mariana, mas o corretor tal tá fazendo 4%. Eu falei, mas eu não sou corretor tal. Então, exatamente. Aí vai. Os nossos clientes aqui, a gente entrega. Aí é que tá. Você precisa falar o que você vai fazer. Sim. E realizar o que você vai fazer. Quando a gente realiza, tá, todo o plano de marketing, mostra para a pessoa, né, dá feedback, a gente pode sair errado, às vezes fez uma precificação que tem que fazer uns ajustes, porque é normal. Não tem como acertar também, tudo. Né? Vamos falar, com 20% das avaliações, pode acontecer de ter que ter um ajuste. Então, o interesse, a pessoa vê o interesse, a dedicação, o cumprimento daquilo que foi falado, a atenção, certo? Aí ele não questiona. Mas o maior questionamento que nós temos aqui
Que até colegas fazem isso. Eu falo que é os desavisados, né? Da exclusividade. Não pode não dar exclusividade, não. Recomendando a não exclusividade. Né? Que para mim eu acho que é pior do que esse negócio do comissionamento. Porque quando você presta um serviço, você pega... vamos falar de... Eu tenho muito amigo médico. Então tem alguma especialidade, né? E você tem quem cobra 200 e tem quem cobra 800 de consulta. É verdade. Aí você escolhe que profissional você quer. Não estou dizendo que aquele de 200 é ruim e o de 800 é o bambambam. Mas deve ter alguma coisa ali e o cara tá com a agenda cheia, né? Tá cobrando R$800, tá com a agenda cheia, tem que marcar data, tem que ir pessoalmente, ele não vai fazer uma consulta online. Você tá entendendo? Muda todo o processo. Então, acredito que é isso. As regras podem existir, mas as regras ela vêm sempre depois de um costume. E mudar costume não é fácil. É verdade. Só que eu acredito que o fator preço de um serviço, ele é muito pequeno perto do serviço que você pode mostrar. Que aí quando você, como profissional, mostra seu serviço, ninguém te questiona. Sim. Isso acontece comigo aqui direto. Ninguém questiona. Tá? Porque eu estou entregando aquilo que foi prometido. Não estou entregando nada a mais, não. Estou entregando aquilo que foi falado, que foi pactuado, que está prometido para ele. E a questão da exclusividade, muitas vezes o cliente vem até aqui, né? O que eu falo para a gente, fugir de embate, das objeções. Né? Conheça o imóvel, conheça a pessoa, se interessa se tem cliente, né? Aí depois eu vou, traz ele aqui e tudo. Aí fala, não, porque exclusividade eu não dou, não sei o quê, Fala, a exclusividade que o senhor conhece, nem eu dou. Mas a exclusividade que eu pratico e ajo, aí eu recomendo para todo mundo. Porque você tem que trabalhar. Só para você ter ideia, sabe qual que é o limite de imóveis para trabalhar com exclusividade? Por corretor? 20 imóveis. Cada corretor. O limite, o bom, hein? O top, o bambambam. Sabe quanto que tem aqui? O corretor trabalha no máximo 10. Máximo 10. Porque nós estamos aprendendo. Tem muitos profissionais bons, tem uns que já estão com 15, 16 imóveis. Você entendeu? Porque esse você tem que dar atenção e ocupa pra caramba. Lógico, você não consegue administrar 500 imóveis, não, mãe? De jeito nenhum. Impossível. Então, o que a gente preocupa? Olha, precisa dar uma pintura, precisa fazer uma faxina. Tá morando? Vamos arrumar. Que dia que vem uma faxineira aí? Tem sempre aquele dia que a casa tá, né? Esperando visita, não é assim? É verdade. A gente fazer um vídeo, fazer uma imagem, foto, né? Enfim, é descritivo de anúncio. A confiança que torna na rede Remax que tem no mundo inteiro, né? Nós vendemos imóvel pessoal de Ribeirão, de Campinas, de São Paulo, porque já conhece o modelo Remax e sabe da seriedade. Sim. Porque quando vai para o tradicional, muitas vezes que tem muito cadastro, aí o cliente, eu interessei nesse aqui, vamos marcar uma visita. Ele fala, peraí, eu tenho que confirmar com o dono. Aí liga lá, já vendeu. Não, tá vendendo ainda, mas o preço não é esse não, viu? Ele que aumentou. Isso é profissional, pelo amor de Deus. É verdade. Então, acredito que depende da gente. É aquele negócio, né? Tem aquela história do passarinho, né? Que ele põe a água no biquinho para querer apagar o incêndio, né? É verdade. Mas ele começou, ele está ajudando. Então, a gente precisa ir aos poucos. Eu acho que na minha visão, o próprio profissionalismo, a própria entrega que a gente dá é irrelevante. É muito irrelevante. Porque vamos falar um negócio de 500 mil. Tá? 500 mil, 5% vai ser 25 mil reais, não é? Isso. 6% é 30 mil. Então a diferença, 5 mil. E se ele vê esses 5 mil em trabalho? Esse diferencial. Não vai fazer diferença, se tiver trabalho. E tem uma coisa, eu tiro nota de tudo. Eu informo tudo. Tem nota fiscal. Eu quero um recibo do pagamento. Não te dou recibo. Aqui não existe recibo. Aqui existe nota fiscal. É assim que tem. Aí o nível é outro. Entendeu? O imposto é caro. É caro. O treinamento é caro.
É verdade. Entendeu? O tempo que a gente se esforça para isso, né? Então, assim, eu não vejo problema. Por isso que eu provoquei esse negócio de até 2030, porque eu acredito que quem está com isso daí, forçando venda, Não martelando, vai ter mais. falsificando documento, achando que dribla banco, que atropela de tudo quanto é jeito, entendeu? E tem louco, teve uma denúncia no Cresce, que a gente foi verificar. O que aconteceu? O rapaz viciado em jogo, viciado em apostas, sei lá se é aposta esportiva, que tipo de jogo que é, né? E ele se passou por dono da casa, Meu Deus. pôs a casa num preço barato, o corretor nem viu o documento, não viu o cara crachá, se ele era dono. Meu Deus, Né? nem analisou o Não, documento. já saiu e ele falou assim: não, aceita a proposta sua, você me dá sinal, mais barato. Pegou 30 pau de sinal e foi jogar. Cada um. Meu Deus. Aí, ainda bem que o pai tem condição, ressarciu, reembolsou, até o garoto 30 e poucos anos, foi internado, inclusive. Mas, enfim, é uma loucura, gente. Nossa, mas esse corretor ainda teve sorte demais, ainda conseguiu ressarcir os 30 mas mil. moralmente, como corretor, acabou. esqueceu, né? Ele pode mudar de profissão. Esse daí até 2030 vai estar Acabou. Não. Então, eu acredito assim, a gente vai fluir numa coisa sadia, saudável para todo mundo. Mas é isso aí, Rodrigo, Mariane, a gente fica muito feliz de ter vocês aqui. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso... Uma coisa que vem na sua cabeça, uma frase para os nossos colegas e para o nosso mercado. Para os nossos colegas, eu vou usar uma frase que eu gosto muito, até tem um quadro lá na imobiliária que eu gosto muito de filme. Então, quem assistiu o Rock Balboa sabe. Não é o tanto que você bate, é o tanto que você aguenta apanhar. É isso aí. Maravilha. E você, Mariane? Bom, a mensagem que eu deixo é resiliência. Não desista, gente, porque o corretor é... Ai, posso falar essa frase? Será, Rodrigo? O quê? Você vai falar Manda ver. besteira. É porque a gente fala muita Tem besteira. que ter saco roxo. É verdade. A gente fala muito isso, corta essa parte. É. Não, mas é porque assim, ó, se você não tiver resiliência, perseverança nessa profissão, não tem como, né? Você não vai ter resultado. Eu falo uma que eu tenho comigo, né? Que todas as crenças, né? Todo mundo que é cristão acredita muito. Mas Sim. ele acredita dentro da sua igreja, dentro da sua fé, da sua comunidade religiosa, né? Que faça ao outro aquilo que gostaria de fazer para você. Que fizessem para você. Sim. Né? Aí dentro da igreja, ele está escutando aqui, não, tá bonito, mas na hora dele agir. Ele não faz. Então, qualquer profissão. Não existe profissão ruim. Infelizmente, tem profissional ruim. Vamos deixar de ser profissional ruim ou sai do mercado, né? Vai fazer outra coisa. Não é assim? É verdade. Com dignidade e tal, mas Ética, faça para o outro. Sim. Faça para o outro. Ética e transparência. Isso aí. É isso aí. Olá, Franca! Assim nós encerramos aqui mais uma edição. Obrigado pela presença de vocês. Fica com Deus. Até mais.